Imagine uma serpente dourada se enrolando em uma águia de guerra romana. A imagem da sedução e do poder, da magia e da força bruta. Esta não é apenas uma história de amor. É a história da colisão de dois mundos, uma paixão que incendiou o Mediterrâneo e selou o destino do Egito e de Roma. Se você se fascina por amores que se tornam lendas e redefinem impérios, deixe o seu like para honrar este legado imortal. E para se tornar um guardião das paixões que ousaram desafiar o mundo, inscreva-se agora no nosso relicário. Agora, vamos navegar pelas águas perigosas do Nilo e do poder e testemunhar a história de Cleópatra e Marco Antônio. Antes de ser a amante de um general romano, ela era a rainha do Nilo, Cleópatra VII, a última faraó do Egito. Não se engane com as lendas que a pintam apenas como uma sedutora. Sua arma mais letal não era sua beleza, mas sua mente. Poliglota, estrategista, com uma ambição de ferro, restaurar a glória do Egito ptolomaico. Para isso, ela precisava de um aliado em Roma, o império que respirava em seu pescoço. Ela encontrou esse aliado em Júlio César. A famosa história de seu encontro, onde ela se apresentou a ele enrolada em um tapete, não foi um ato de submissão, mas uma jogada de mestre. Ela não se apresentou como uma rainha derrotada, mas como um presente, um tesouro, um enigma. Ela o seduziu, sim, mas seduziu sua mente e sua ambição tanto quanto seu corpo. Com ele, ela garantiu seu trono e deu à luz um filho, Cesarião, a quem ela via como o futuro herdeiro de dois mundos. Mas o destino é um dramaturgo cruel. César foi assassinado e o poder em Roma se partiu em dois. De um lado, o jovem, frio e calculista Otaviano, sobrinho e herdeiro de César. Do outro, o homem que o mundo via como seu sucessor natural, Marco Antônio. Um general lendário, o braço direito de César, um homem de apetites gigantescos, por vinho, por batalhas, por glória e por mulheres. Antônio era a personificação da força e da paixão de Roma, mas seu coração agora vagava sem um norte. E foi esse homem que convocou a rainha do Egito para um encontro em Tarso. Ele esperava uma vassala. Ele não estava preparado para o que recebeu. Cleópatra não foi até ele. Ela o fez vir até ela. Em vez de chegar como uma suplicante, ela encenou sua chegada como a própria deusa Afrodite. Seu barco, uma barcaça dourada com velas púrpuras e remos de prata, subiu o rio Cydnus ao som de flautas e liras. Ela estava deitada sob um dossel de ouro, cercada por servos vestidos como cupidos. O ar estava perfumado com incenso. Foi uma obra-prima de teatro político. Ela não veio para se curvar, veio para conquistar. Antônio, o general que comandava legiões, foi instantaneamente desarmado. Ele esperava uma rainha, encontrou uma deusa. Naquela noite, ele jantou em seu barco, e foi ele o convidado em seu próprio território. Ficaram juntos em Alexandria por 1 ano. Não era apenas um caso de amor, era um encontro de mentes. Em Cleópatra, Antônio encontrou uma igual. Uma mulher que entendia de poder, de estratégia e que compartilhava sua visão grandiosa do mundo. O amor deles era opulento, escandaloso e, para Roma, perigoso. Enquanto eles viviam sua paixão no Egito, em Roma, Otaviano, com sua propaganda genial, pintava um quadro sombrio. Marco Antônio não era mais um herói romano, mas um fantoche, um traidor enfeitiçado por uma rainha estrangeira, uma feiticeira do Nilo que sonhava em governar Roma. A tensão explodiu com as doações de Alexandria. Em uma cerimônia pública, Antônio declarou Cleópatra rainha dos reis e, pior, proclamou Cesarião, filho dela com César, como o verdadeiro herdeiro de Júlio César. Foi uma declaração de guerra. Otaviano tinha a desculpa que precisava. Roma contra Egito, Ocidente contra Oriente. A Batalha Naval de Ácio em 31 a.C. foi o fim.
A frota de Antônio e Cleópatra, poderosa, mas desorganizada, foi esmagada pela marinha disciplinada de Otaviano. A retirada deles para o Egito não foi apenas uma derrota militar. Foi o início de sua longa e trágica despedida. Encurralados em Alexandria, com as legiões de Otaviano nos portões, eles fizeram um pacto final, criando uma sociedade de amantes que morreriam juntos, os amigos até a morte. O fim foi um turbilhão de desinformação e desespero. Um falso boato chegou a Antônio. Cleópatra estava morta. Destruído, o grande general tentou tirar a própria vida, caindo sobre sua espada. A ferida, porém, não foi imediatamente fatal. Agonizante, ele ouviu que Cleópatra ainda vivia, trancada em seu mausoléu. Seu último desejo foi morrer em seus braços. Seus soldados o levaram, sangrando, e o ergueram pelas paredes do mausoléu. Ele morreu nos braços da mulher por quem havia arriscado e perdido o mundo. Cleópatra ficou sozinha. Otaviano queria capturá-la viva, exibi-la em correntes pelas ruas de Roma, a rainha exótica humilhada. Mas Cleópatra, a última faraó, jamais seria o troféu de um romano. Ela planejou sua morte com a mesma precisão com que planejou sua vida. Diz a lenda que uma serpente, uma áspide, o símbolo da realeza divina egípcia, foi trazida a ela em uma cesta de figos. Sua mordida não era apenas veneno, era um passaporte para a imortalidade, uma morte digna de uma deusa, longe dos olhos de seus inimigos. A história de Cleópatra e Marco Antônio é a prova de que as maiores paixões são complexas, perigosas e muitas vezes fatais. Foi amor? Foi ambição? Ou foi a aliança de duas das personalidades mais grandiosas da antiguidade, que juntas sonharam em governar o mundo e, ao falharem, arrastaram-no consigo para as chamas? São essas paixões monumentais que derrubam impérios e forjam lendas que nós guardamos em nosso relicário. Para se tornar um guardião de amores que mudaram o mundo, inscreva-se e junte-se a nós. E a conversa continua nos comentários. Na sua opinião, Marco Antônio foi uma vítima da sedução de Cleópatra ou um parceiro igual em sua ambição? Deixe sua reflexão. Até a próxima vez que abrirmos o nosso relicário.